Planejamento anual não é sobre metas, é sobre maturidade da liderança. Hoje nós vamos falar sobre planejamento anual, ou melhor, nós vamos falar sobre o porquê muitas vezes o seu planejamento não dá certo. O que acontece que todo ano, tá chegando novembro, né? Chega novembro, você faz um planejamento anual e as coisas não saem como planejado, como esperado. Por que isso, né? Então, não é um milagre. A gente vai chegando no final do ano, milhares de empresas param para fazer o planejamento anual, porque é um objetivo, é uma meta, vai lá e coloca como uma rotina e é o que é esperado, o mercado todo mundo faz, então eu vou fazer também. E ao longo do ano aí se coloca lá os desejos, os sonhos, os ideais, e ao longo do ano a vida acontece e esse planejamento muitas vezes é esquecido e só vai ser revisto no final do próximo ano. E aí, algumas coisas se alcançou, superou, outras não passou nem perto. Por que disso, né? Então, nós vamos falar a respeito deste planejamento e como o problema não é o plano, e sim a maturidade da liderança e o como este plano ele é implementado e acompanhado ao longo do ano. O comportamento de quem planeja e executa. Então eu vou dividir em 3 grandes blocos hoje esse conteúdo sobre o planejamento, sobre o que é um planejamento, o que é uma liderança madura e o quanto isso interfere diretamente nos nossos resultados, né? Então, o que um planejamento maduro precisa ter de fato? E aí eu tô lendo porque eu fiz um esqueminha aqui e eu vou seguir porque senão eu vou abrir janelas e nunca mais eu volto pro ponto central, tá? Então eu vou acompanhando aqui sobre esse planejamento. Então nós vamos falar dessa conexão entre o comportamento e o planejamento e como nós geramos esse plano maduro, tá? Então, primeiro, planejamento maduro, ele precisa ter o quê? Antes de metas, ele precisa ter estrutura. Como assim, Daiane, precisa ter estrutura? Eu preciso ter muita clareza sobre como o meu negócio funciona. Então você precisa ter muito claro como o seu negócio funciona, qual é a identidade dele, qual é a identidade do seu time, quais são os processos, você precisa ter clareza disso, tá? Porque o planejamento não é uma lista de desejos, como eu falei, sonhos idealizados, ele é muito mais sobre governança do que sobre uma lista de desejos. Então você precisa de ter clareza do teu modelo de gestão, quais são as rotinas, quais são os papéis, quais são os indicadores, porque como que eu vou desenhar um planejamento e acompanhar esse planejamento depois, saber se as metas estão sendo alcançadas se eu não tiver indicadores claros. E aí eu preciso ter indicadores de performance e de sucesso. E cada negócio tem a sua própria identidade, tem as suas próprias necessidades, sua própria realidade para esse indicador. O básico que todo mundo tem é lucro, né? Faturamento e lucro. Cuidado, se eu meço muito só o faturamento, eu posso estar tendo prejuízo, ao invés de ter lucro. Então eu preciso também identificar lucro além de faturamento. E tem muitos outros fatores, tem alguns clientes que mensuram diretamente engajamento, certificação de PTW, redução de hora extra, aumento de produtividade por entrega de projeto. Então tem uma série de possibilidades que o seu negócio, você precisa ter a visão clara do seu negócio. Quais são as rotinas? Então quais são esses indicadores? Eu já abri um parênteses, tá vendo? Esse é o problema dele. Eu abri um parênteses e fui embora, porque não era para falar de KPIs agora, de indicadores, mas eu espero que isso tenha sido útil para você também. De repente, se fizer sentido, eu faço um vídeo somente sobre indicadores. Então, voltando, você precisa ter clareza do seu modelo de gestão, com rotinas, papéis e indicadores bem definidos. Você precisa revisar o organograma do teu negócio, o organograma real, operacional, do organograma teórico. Então, uma coisa é aquela estrutura desenhada para RH ou para, para registro. Outra coisa é a realidade de fato do teu negócio, a realidade operacional,
a realidade vivida pela sua equipe. Qual é esse organograma? Porque dentro de um planejamento, quando ele é bem estruturado, ele precisa ter os pais. Cada meta, cada objetivo tem o seu pai ou mãe, né? E por isso esse organograma claro é muito importante, para entender que para quem está, ou quem é o responsável de cada um desses objetivos, de cada ponto desse planejamento. Quem é de fato o responsável. E aí esse organograma, ele vai ser importante para a gente determinar e direcionar as metas e objetivos por setor e por área. E não ficar aquela coisa super genérica e todo mundo é responsável por tudo. No final das contas, todos são responsáveis pelo resultado final. Sim, e aí nós vamos, de novo, tem um outro conteúdo que a gente pode fazer aqui justamente sobre as remunerações variáveis, inclusive, dentro de resultado individual, de equipe e geral, coletiva, né? Total. Mas aqui eu estou falando dos responsáveis por cada objetivo dentro de um planejamento global e precisa ter o responsável. E quem vai dizer isso muito é o organograma real do seu negócio. E esse é um dos grandes gargalos e problemas em planejamento, porque se determina as metas e objetivos, mas não tem o responsável por área, por objetivo. E aí fica muito solto. E no final ninguém sabe onde se perdeu esse objetivo. Diagnóstico de gargalos, finalmente, que é onde está a limitação do nosso negócio. Onde está a limitação do seu negócio. Tem uma mania de falar no plural, né? Eu vou me corrigir nisso. Mania de treinador. Então, onde está o gargalo do seu negócio? Está nas pessoas? Mas nas pessoas como? Não foram bem recrutadas? São pessoas que não deveriam estar? São pessoas que não estão performando, mas não estão performando em relação a quê? Que tipo de indicador você tem? Como você está avaliando isso? São pessoas que estão muito tempo, estão muito habituadas e não estão conseguindo inovar. Então, como que eu vou criar, inclusive, um planejamento aqui, um objetivo de renovação, mas talvez não seja renovação a palavra, e sim inserção de novas pessoas que virem esse impulsionador, ou como que eu penso em processos que gerem inovação nessas pessoas que estão acomodadas. Então, onde estão meus gargalos? Nas pessoas, nos processos, na energia? A energia aqui é a cultura da empresa. Onde está o gargalo? Onde está o meu ponto de atenção que eu preciso focar e preciso dar maior atenção como líder estratégico? Você que é empresário, você que é diretor, você precisa conseguir identificar qual é o gargalo. Onde está o teu maior ponto de atenção? É a partir daí que você evita que o seu planejamento vá para o lixo mais um ano. Ponto 2. Aliás, algo muito importante. Você não planeja futuro com base no que você sonha ou idealiza. É com base no que hoje te trava. Onde você está travando? Porque não adianta eu colocar uma meta enorme, linda, maravilhosa, mas eu tô com o freio de mão puxado. O meu carro não vai acelerar. Não vai dar certo. Ele vai acelerar, mas ele vai acelerar travando e vai quebrar. Então, eu preciso identificar quais são esses gargalos. Eu preciso ter esse planejamento baseado no que me trava. 2. A tríade do pensamento real. Você é muito sapeca. O Thor é impossível. Só que se eu não trago ele fica chorando lá embaixo. Aí se eu trago ele fica fazendo peripécia aqui. É isso. Vamos lá. A tríade do planejamento real. Clareza, direção e ritmo. Clareza. O líder, ele precisa saber o que ele quer construir. Ele precisa ter essa visão estratégica. Então, eu entendi o que me trava. Vamos pensar no carro, né? Eu tenho um destino. Eu, Daiane, vou viajar amanhã. Inclusive, eu vou viajar amanhã. E eu tenho um destino bem definido. Eu vou para Búzios para fazer minha primeira maratona amanhã. Então, maratona é sábado, eu vou amanhã. Então, eu tenho muito claro onde eu quero chegar. Por que eu vou até lá, o que vai acontecer. Eu tenho essa visão clara. E aí eu tenho o carro, né, para ir até lá.
ir até lá é essa clareza de direção do que eu quero construir. E o passo anterior que nós falamos é o freio de mão puxado, que impede que eu vá, ou que me gera um problema muito grande no meio do caminho, que vai impedir a minha chegada. Então, eu já soltei o freio de mão. Agora eu preciso estar com o GPS muito lá definido, com o endereço certinho, tudo direitinho, a gasolina, o carro revisado, essa direção, essa clareza para onde eu vou, e aí eu faço toda a revisão para que eu tenha a capacidade de chegar onde eu quero. Tá? Então, primeiro, clareza, o líder precisa saber o que ele quer construir, onde ele quer chegar. 2, direção, transformar visão em metas e indicadores claros. Quem entrega o quê? Voltando ao carro, é esse processo que eu acabei de falar sobre colocar gasolina, traquear o GPS, escolher uma playlist legal, porque são 3 horas de viagem, né? Então uma playlist bacana para tornar o clima legal é importante? Claro que é. Assim como o clima e o engajamento da tua empresa também é extremamente relevante, tá? E faz muita diferença. Então, quem vai fazer o quê? Quem vai calibrar o pneu? Quem vai colocar o combustível? Quem vai revisar se está tudo ok? Quem vai colocar o GPS? Quem vai escolher a playlist? Essas alegorias, essas metáforas, são as nossas metas e objetivos. Então, na parte da direção, eu preciso ter claro quem vai fazer o quê. Dentro dessas micrometas, esses pequenos objetivos que levam ao meu ponto final, meu ponto de chegada, que levam ao meu objetivo central, essas pequenas metas que levam ao meu objetivo final, elas precisam ter um responsável. Tá? E aí isso é a direção. E ritmo. Ritmo é garantir constância. É o famoso e aquela tecla que já está quebrada de tanto eu bater com os meus clientes. Se você me conhece há mais tempo, acompanhamento, acompanhamento, acompanhamento. Feedback, feedback, feedback. É o trabalho contínuo, é o todo dia. Voltando ao carro, é estar atento ao painel. O painel me dá indicadores e eu respondo a ele, tanto na velocidade, aceleração, combustível. Se acontecer alguma coisa com o carro, vai acender alguma luz. Então, esse painel, ele precisa estar funcionando muito bem e eu preciso ter atenção a ele. E você, como líder estratégico do teu negócio, precisa ter clareza desses processos também, e eles precisam estar implementados no teu negócio. Você precisa garantir que os teus processos de gestão sejam executados de maneira estruturada e contínua. Então, o planejamento ele não é feito uma vez e esquecido. Guarda lá na gaveta e ano que vem eu olho se funcionou. Ele precisa ser revisitado, revisto e acompanhado. E cada equipe, cada time, cada pai e mãe aí de objetivo precisa ser acompanhado e receber feedback quanto às suas metas e objetivos. E aí, nesse trabalho contínuo, é que eu garanto a execução de um bom planejamento, que eu garanto, inclusive, a superação de metas e objetivos, ou a rápida adequação à realidade, a adequação a um novo cenário. É a partir desses acompanhamentos. Enfim, planejamento sem rotina é só um PowerPoint bonito, tá? E por fim, como fazer o plano caber na vida real. Planejamento realista é o que considera o que você aguenta sustentar. Então não adianta também eu ter um planejamento lindo, maravilhoso, que não cabe na realidade do teu negócio. Por isso, você não vai fazer todo um planejamento anual sozinho ou com uma consultora. Consultor, eu sou especialista nisso, atendo vários clientes, mas nunca é feito um planejamento anual completo, eu e o empresário. Nós temos o direcionamento e a clareza do objetivo em que nós queremos chegar. Mas essa parte da direção das metas e objetivos, as pequenas metas e objetivos do caminho para chegar ao nosso objetivo final, ele é construído a muitas mãos, com a equipe e com os responsáveis por cada área e cada setor. Então, é preciso ter
Desde um trabalho de priorização muito claro e definido, o que é prioridade, o que é urgente e como nós tratamos isso. Então, para definir prazos, inclusive, e definir melhor essa direção. E também por área, ouvindo as pessoas, ouvindo as lideranças e adequando a realidade deles, essas metas e objetivos. Às vezes você vai colocar uma meta que é até pequena e confortável para o time. E o gestor da área vai dizer, nós podemos mais. Ou nós podemos ir um prazo diferente. Temos uma sazonalidade específica aqui. Temos um desafio específico. Então, como que eu vou adequar esse planejamento para que ele não vire uma grande frustração também? Então, aí eu já falei praticamente de todos os pilares desse ponto. Priorização, testar meta, viabilidade, ritmo da equipe e usar os dados que a equipe já te dá. Então, você precisa ter esses indicadores já consolidados para que você consulte eles, entenda o ritmo da equipe, entenda os gargalos, o que você melhora para que você consiga determinar boas metas e objetivos. E por fim, ajustar trimestralmente sem perder o norte. Então a cada trimestre, você vai acompanhar sempre, mês a mês, mas a cada trimestre você pode, inclusive, sentar com as lideranças e fazer uma revisão, se necessário for. O segredo não é prever o ano, é revisá-lo com humildade e constância. A vida acontece, nós não somos seres perfeitos. Então, eu gosto de pensar que planejar é liderar o invisível. Thor, vem aqui, vem. Tá no chororô. Então, planejar é liderar o invisível. É quando você idealiza, você joga lá na frente e consegue rebanhar o time, consegue engajar, entusiasmar o time na direção do seu sonho, do seu objetivo. Só que para isso você precisa colocar um chão para que eles pisem, sintam segurança e andem com você na direção desses objetivos. Se fez sentido para você, eu não entrei agora nesse vídeo aqui em ferramentas específicas. A minha ideia era trazer o porquê muitas vezes não dá certo o planejamento e o que antes de você definir as metas e objetivos do teu ano, o que antes você precisa ter. Como você faz a preparação. Voltando à viagem de carro. Antes de entrar no carro, ligar o motor e pegar a estrada, antes de chegar na rodovia, o que você faz antes de entrar na rodovia e acelerar? Então, toda essa preparação e revisão. Esse era o ponto de hoje. Eu espero ter contribuído com você. Eu espero que o seu ano 2026 seja mais assertivo dentro do teu planejamento e de grande evolução e crescimento para o seu negócio. E se fez sentido esse conteúdo, me conta aqui embaixo, comenta o que mais chamou a atenção, o que você vai fazer no seu negócio, no seu planejamento agora para 2026 diferente. Me conta. E compartilha com teu amigo, empresário, líder, gestor, diretor que está em fase de planejamento estratégico e precisa prestar atenção nesses detalhes.